Olá, tudo bem? Existe todo um direcionamento para você, para mim, né, na palavra de Deus, para que a gente possa viver uma vida abundante, né? Uma vida abençoada. Então, temos todos esses direcionamentos na sua palavra, na palavra de Deus. Então, em Isaías, ele nos dá o passo a passo de como a gente jejuar, né? Como deve ser esse jejum. Então, o verdadeiro jejum, certo? Então, hoje, nós precisamos, né, com esse tema, né, trazido pela nossa querida Regina, sobre o jejum que inclui a língua, né? Jesus, ele veio para nos libertar, né? E quando Jesus nos liberta, nós verdadeiramente somos livres. E como é que a gente consegue ter esse cuidado com a nossa língua, evitar palavras que não condizem com a nossa realidade, buscando na palavra de Deus? Eu queria deixar uma chave para você nessa tarde, o que lhe leva a viver uma vida em abundância, buscando a palavra de Deus, colocando ele em primeiro lugar, orando a palavra, orando, tendo esse relacionamento com Deus, né? E uma das coisas que Deus falou muito ao meu coração foi: a obediência, ela gera milagres. E a desobediência também gera algo, mas gera o quê? Consequência. Eu queria trazer duas histórias totalmente diferentes aqui para vocês. Uma de uma mulher que tinha apenas um bocado de farinha e azeite para fazer uma comida para ela e seu filho e depois morrer. E outra de um casal que estava bem financeiramente. Ambos, existia uma motivação no seu coração. Uma errada e uma que obedeceu. Então chega um profeta na casa de uma viúva que só tinha aquela comida para ela e o seu filho, que poderia muito bem reclamar, que ela poderia muito bem murmurar. Imagina tu com uma criança em casa, sem alimentos, e você tá numa situação complicada, que iria fazer ia morrer, porque não tinha mais, se esgotou todas as possibilidades de resolver humanamente falando. Mas chega na casa dela um profeta enviado por Deus que diz assim: ó, tu vai fazer a comida para mim. E a mulher obedeceu. Então, pela sua obediência, gerou para ela milagre. Ela foi abençoada, né? E nunca mais faltou naquela época o azeite. Ela virou uma empreendedora de sucesso, né? Porque ela teve, né? Porque a partir do momento que ela obedeceu a instrução do profeta, que era para fazer para ele e não para o filho, Deus já estava gerando ali o milagre por causa da obediência. Então, que você guarde essa palavra. A obediência vai gerar para você um milagre. E a desobediência gera para nós consequências. Existia um caso de um homem chamado Ananias e Safira, que vendeu uma propriedade e entre os dois fizeram um acordo para não falar o real valor para os profetas naquela época. Mas ninguém pode esconder nada de Deus, né? Ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa vida. Então, a motivação do coração dos dois gerou para ele uma consequência grave, que foi a morte. Então, vocês estão diante de duas possibilidades, de duas situações, que é a obediência ou a desobediência. Uma vai trazer milagres e a outra vai trazer consequência. Ah, Joélia, mas você não sabe como é que tá a minha vida, como é que eu estou, o que é que eu estou passando, para você me falar. Não, a gente pode mudar a geografia do nosso ambiente declarando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai mudar a situação, porque você não se move pelas circunstâncias, você se move naquilo que você acredita, no Senhor. Imagine uma mulher com um filho que estava passando por uma situação delicada. Imagina uma mãe e um filho com fome. Quando a gente tá com fome, a gente fica irritada, a gente fica
agoniado. Imagina para ela naquela situação. Ela deu tudo que ela tinha. Então a motivação do coração dela foi abençoar o profeta, né? Obedecer ao profeta. E ela recebeu uma recompensa por isso, né? Então você pode mudar a geografia da sua situação, orando. Meus filhos, você não vai maldizer, porque a gente precisa ter cuidado no que a gente vai declarar sobre a vida dos nossos filhos, né? Sobre a vida dos nossos esposos. A gente tem que ter esse cuidado de estar declarando a palavra de Deus. Mas eu não estou vendo, mas você declara aquilo que você quer ver, porque nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo aquilo que nós acreditamos. A nossa fé está baseada na palavra, no Senhor. Então você tenha essa oportunidade de escolha, ou de falar palavras que vai gerar morte dentro da sua casa, ou palavras que vai gerar vida dentro da sua casa. Então, você precisa ter esse cuidado, jejuar. Jejum também inclui a língua, no que você vai declarar sobre a vida da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, da sua vida. Isso pode ser em qualquer situação. Eu já me deparei com situações que eu não sabia como resolver. Então eu peguei a palavra de Deus e declarei aquilo que ela diz, que Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. E eu vi o milagre na vida da minha mãe. Minha mãe foi curada. Na vida das minhas filhas, na vida do meu esposo. Então, a gente pode mudar sim. Você tem a palavra, ore declarando a palavra do Senhor sobre sua casa. A sua oração tem cheiro para Deus. Eu estava meditando, né? Fica pensando assim, os anjos, eles cantam belíssimamente, perfeitamente, né? E tá no céu, mas o Senhor se inclina para ouvir a nossa oração e a nossa adoração. E Ele sente o cheiro. A sua adoração tem cheiro. Imagina você chegar, tomar um banho bem reforçado, aquele banho, sabe, que lava cabelo, tudinho, você faz. E depois que você tomar aquele banho, quando você sai, você sente aquele cheiro, aquela, sabe, aquela fragrância, né? E quando você passa por alguém, vai ao mercado, enfim, você sente aquele cheiro. O que acontece? As pessoas, olha, que cheiro bom. Seus filhos, mamãe, que cheiro delicioso. Imagina Deus quando você ora, quando você o adora. Quando você não eleva a sua oração para declarar maldição sobre sua vida, mas sim declarar a palavra de Deus. Todos nós passamos por situações difíceis, mas a gente tem dois caminhos. Um de agradecer e ver, tentar, né, ver naquela situação algo de bom, algo, tá passando por isso, mas eu acho que Deus quer me ensinar algo dessa situação. Deus quer gerar um milagre dentro do meu lar. Não sei se é falta de provisão, né, na sua casa, mas Deus, Ele é o Deus, o Jeová Jireh. Não sei o que pode estar ocasionando, mas você declare aquilo que você quer ver, a palavra de Deus. E no Salmos 34, 4 diz que quando a gente buscar, e ele vai ser deixado de ser encontrado. O Senhor quer ser encontrado, o Senhor quer se apresentar a você. É só você buscar. Busque a presença dele e ele vai deixar ser achado por ele. E no Salmo 139, 4 diz assim: o Senhor sabe tudo o que eu vou dizer. Tudo o que eu vou dizer. Antes da palavra ser formada na minha boca. O Senhor já sabe. Então você tem uma oportunidade de escolher o que você vai pronunciar. O que você vai dizer, né? Mas Deus já sabe o que você vai dizer. Então, eu te convido a buscar mais essa presença, a ler a palavra de Deus, né? Porque quando você faz isso, você vai elevar a sua vida para um outro nível. Joélia, mas minha vida está passando por situações. Persevere em oração. A gente tem Jacó,
lutou com um homem, lutou com um anjo. Ele foi ferido, mas ele disse: eu só saio daqui quando você me abençoar. Não vou te largar enquanto você não me abençoar. Continue buscando a presença dele, continue orando, né, se derramando na presença dele, porque eu sei que ele tem algo para derramar na sua vida. Às vezes a gente passa por um processo de amadurecimento, Deus quer nos ensinar, porque ele não vai dar algo que a gente ainda não esteja preparado para receber. Então, quando nós buscamos incessantemente, ore em todo tempo, ore ao Senhor, busque a presença dele, leia a sua palavra, e você vai ser gerado em você algo surpreendente, e os milagres acontecerão da sua vida de uma forma natural. Quantos milagres eu já experimentei, e eu creio que eu vou experimentar mais da bondade do Senhor, porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguem todos os dias. Então você tem essa oportunidade, né? Cuidado no que você fala, para você não gerar consequências dentro da sua vida, na sua vida, dentro do seu lar, na vida dos seus filhos. E se os filhos estão de um jeito que você não é isso que você quer, declare a palavra do Senhor. Busque a Ele, que Ele vai te orientar, que Ele vai... Aqui, ó, isso aqui é um remédio para a nossa vida, a palavra do Senhor. Ela nos orienta, ela nos guia como a gente deve proceder. Deus tem algo muito grande para derramar sobre nós, e nós precisamos estar preparados. Então a gente precisa vigiar, porque Deus, ele não vai dar algo para quem só vê coisa ruim, só vê mal, só declara coisas ruins. Não, vigie sua língua. Gere dentro do seu lar, gere dentro do ambiente aquilo que você quer ver dentro da palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz que nós temos os melhores seguidores, que é bondade e fidelidade. Nos acompanharão. Declare. Tá um caos, mas eu declaro: a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor nos persegue. A bondade, a paz reina no meu lar. Declarando a palavra do Senhor. E você viverá milagres extraordinários. E quando você começa a se derramar na presença do Senhor, a sua adoração chega como um cheiro suave diante do Senhor. Imagina a tua adoração chegando na presença do Senhor como um cheiro suave. Meu Deus, é algo maravilhoso, e você vai experimentar, né, dos milagres, da bondade do Senhor. Jesus tem vida para tua vida, Jesus tem milagre para tua família, Jesus, ele tem saúde, tem libertação, tudo o que você precisa, mas você precisa querer, você precisa lutar, perseverar nele, e você vai ver o ambiente sendo mudado, a geografia da sua vida sendo mudada. Ele diz, ó: pega a tua cruz e siga-me. Imagina a cruz, Jesus carregando aquela cruz. Foi fácil? Não. Foi doloroso? Foi. Mas ele foi até o fim. E ele diz, ó: pega a tua cruz e siga a mim. Siga Jesus. Busca Jesus. Não negligencie esse momento de leitura, de busca a Deus. Porque eu creio que Deus, ele tem algo grandioso para derramar sobre a sua vida. Não despreze, né, esse momento de busca, de oração, porque vai ser de forma natural acontecendo. Você não se vendo mais naquela situação de reclamar, murmurar, falar palavras que não condizem com aquilo que Deus preparou para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que você vigie, que você comece a ler a palavra, comece a ler o Novo Testamento, busca a presença dele. Agora você precisa pegar e ler, né? Pegar a sua cruz, né? E seguir. Vai ser fácil? Não, mas a partir do momento que você começar, vai se tornar um hábito. E quando gerar esse hábito, você não vai mais... Eu sinto falta, às vezes, quando meus horários não... Às vezes eu preciso resolver uma coisa e não tive aquele momento, eu sinto falta. E enquanto eu não tiver, eu não fico bem, entendeu? Então é isso. Gere esse momento de leitura, oração.
e você vai ver grandes coisas acontecendo na sua família. Amém? Deus abençoe.